Fala galerinha, sou Felipe Bruno e aqui no canal Futebol Maluquinho FC você acompanha os principais destaques do futebol nacional, internacional e sul-americano. Nesse vídeo vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro, afinal de contas mais uma rodada se finalizou. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder notificação de vídeo novo aqui no canal. Bom, na classificação do Campeonato Brasileiro, né, com os resultados da sétima rodada, lembrando que temos times que tem 6, 5 e até o Criciúma tem 4 jogos, tá? Mas nesse momento a classificação tem um novo líder e é o Flamengo, hein, que goleou o Vasco na rodada, mas eu já vou falar sobre essa goleada. O Flamengo, então, é o novo líder do Brasileirão com 14 pontos. E a mesma pontuação do vice-líder Bahia. O Botafogo é o terceiro colocado com 13 pontos. São Paulo é o quarto colocado com 13. E o Atlético Paranaense, que era líder, caiu para a quinta posição com 13 pontos. Red Bull Bragantino é o sexto colocado com 12 pontos. Com 11 pontos, o sétimo colocado é o Palmeiras. E aí vem os clubes com 10 pontos. O oitavo colocado é o Internacional, o nono colocado o Cruzeiro e o décimo colocado o Atlético Mineiro. Note que chama bastante atenção nessa primeira parte da tabela é o desempenho do Internacional, né? Porque o Internacional tem 10 pontos em 5 jogos. 3 vitórias, um empate e uma derrota. Se o Internacional vencer os 2 jogos que tem a menos, ele chegaria a 16 pontos e tornaria-se o líder isolado do Campeonato Brasileiro, tá? Isso é um ponto interessante aqui dessa primeira parte da tabela. A campanha do Internacional muito positiva até o momento. O Atlético Mineiro, que é o décimo colocado, não perdeu ainda no Campeonato Brasileiro. E tem um jogo a menos, poderia ter 13 pontos, assim como é o caso do Cruzeiro, que também poderia ter 13 pontos. E assim vai. Então tá bem embolado essa primeira parte da tabela de classificação, mas o grande destaque da rodada foi a goleada do Flamengo 6-1 para cima do Vasco no Clássico Carioca, né? A maior goleada da história do Flamengo num clássico contra o Vasco. O Bahia vem muito bem também nesse início de Brasileirão, conseguiu um empate lá na Arena MRV contra o Atlético Mineiro, vou falar mais sobre isso, né? O Botafogo ganhou do Corinthians na Neoquímica Arena, marcou gols, o Corinthians está mal no Brasileirão nesse início, mas não tinha tomado gols ainda jogando em casa nesse Brasileirão, tá? O São Paulo segue uma grande sequência de resultados positivos, o Atlético Paranaense vem numa queda de desempenho nos últimos jogos, no último jogo desse Brasileirão, mas também pela Sul-Americana, né? Enfim, esses são os destaques da primeira parte do Campeonato Brasileiro. Vamos para a segunda parte agora. Agora vamos para a segunda parte da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Mas se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder notificação de vídeo novo aqui no canal. O 11º colocado é o Fortaleza, também tem 10 pontos. E olha que o Fortaleza também está invicto no Brasileirão, assim como o Atlético Mineiro. Em 6 jogos são 2 vitórias, 4 empates e nenhuma derrota. Aí nós temos o Grêmio, que é o 12º colocado com 6 pontos. É a mesma pontuação do Vasco, que é o 13º, do Juventude, que é o 14º, e do Fluminense, que é o 15º colocado. O Criciúma é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, tem 5 pontos, é o 16º. O Corinthians abre a zona de rebaixamento, hein? 17º colocado com 5 pontos. Atlético Goianiense é o 18º com 4. Vitória é o 19º com 1 pontinho, ainda não venceu nesse Campeonato Brasileiro. E o Cuiabá, lanterna, tem 0 pontos, 5 jogos, 5 derrotas e nenhum golzinho sequer o Cuiabá ainda marcou nesse Brasileirão. O que eu quero destacar dessa segunda parte da tabela de classificação, né? Bom, o primeiro destaque negativo, vou começar lá embaixo no Cuiabá, 5 jogos, nenhuma derrota. Mas se o Cuiabá vencer os 2 jogos que tem a menos, lembrando que já estamos na 7ª rodada, o Cuiabá tem 5 jogos, o Cuiabá já estaria fora da zona de rebaixamento, tá? Possivelmente fora da zona de rebaixamento. O Vitória tem apenas 1 ponto e tem um jogo a menos. Esse jogo a menos do Vitória é contra o Cuiabá, que será realizado no meio dessa semana, onde o Cuiabá recebe o Vitória. O Atlético Goianiense tem um jogo a menos e vai ser no meio de semana, na quarta-feira, vai receber o Juventude e aí já resolve o jogo a menos também do Atlético Goianiense e Vitória.
Criciúma só tem 5 pontos, só que se você olhar, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Criciúma tem 5 pontos em 4 jogos. E aí que chama a atenção a campanha ruim, na minha opinião, de Corinthians, Fluminense e Vasco. Porque se você pegar e considerar que o Criciúma fez 5 pontos em 4 jogos, o Corinthians precisou de 7 jogos para fazer a mesma campanha. Isso chama bastante atenção, é bem preocupante esse início do Corinthians. Menos de 1 ponto o Corinthians conquistou por jogo. Isso também serve para o Fluminense e para o Vasco. Aliás, Corinthians, Fluminense e Vasco muito mal nesse início, né? O Fluminense fez 6 pontos em 7 jogos, assim como o Vasco. É importante destacar porque essas 3 equipes já jogou todas as partidas. Aliás, são as únicas 3 equipes nessa parte da tabela que já jogou todas as partidas. Não tem nenhum jogo faltando no Brasileirão. Então, sinal vermelho, porque as 3 poderiam estar na zona de rebaixamento e não apenas o Corinthians, hein? Momento complicado dessas equipes, preocupante, né? Antes de falarmos da 7ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho para não perder notificação de vídeo novo aqui no canal. Bom, a 7ª rodada começou com o jogo no Couto Pereira. O Grêmio recebeu o Red Bull Bragantino e perdeu pelo placar de 2-0. Vitória fundamental aí para o Red Bull Bragantino, que segue na parte de cima da tabela. Resultado ruim para o Grêmio, mas a gente sabe também que o Grêmio poupou alguns titulares pensando já no jogo de terça-feira pela Copa Libertadores da América, né? O Grêmio vai ter uma decisão lá no Chile contra o Huachipato e depois no sábado vai receber o Estudiantes para ver se classifica para as oitavas de final da Copa Libertadores da América. O Vitória foi a estreia do técnico Thiago Carpini no Campeonato Brasileiro. O Vitória já tinha tido a estreia do Thiago Carpini na Copa do Brasil, onde o Vitória acabou perdendo para o Botafogo e sendo eliminado. Mas no Campeonato Brasileiro foi a estreia do técnico Thiago Carpini e teve derrota aí 2-0 para o Atlético Goianiense no confronto direto. E mais uma vez o Vitória teve jogador expulso na partida. Realmente é complicado o momento que o Vitória vive no campeonato e ainda ter jogador expulso, né? Precisa muito melhorar essa parte disciplinar aí, senão o Vitória é um forte candidato ao rebaixamento, né? Início muito ruim, apenas 1 ponto em 6 jogos. E o Atlético Goianiense consegue uma reabilitação importante e vai jogar na quarta-feira contra o Juventude. Se vencer, sai da zona de rebaixamento. O Vitória, em contrapartida, vai visitar o Cuiabá no meio de semana também, jogo atrasado aí. O Cuiabá que também perdeu, né? Perdeu 1-0 para o Internacional. É o lanterna do Campeonato Brasileiro. Em 5 jogos até aqui, 5 derrotas e nenhum golzinho marcado. Situação preocupante do Cuiabá. Bom resultado para o Inter, que é o 8º colocado, com 10 pontos em 5 jogos. Lembrando que o Inter tem 2 jogos a menos. E se vencesse esses 2 jogos a menos, teria 16 pontos e seria o líder do Brasileirão. Fluminense e Juventude ficaram no empate 1-1. Eu diria que é um bom resultado para o Juventude, que jogou fora de casa e conseguiu arrancar um empate importante, né? O Juventude só tem 5 jogos e tem 6 pontos aí. 1 ponto a mais que o Corinthians, que abre a zona de rebaixamento. Lembrando que o Juventude tem 2 jogos a menos. E o Fluminense, com 7 jogos, só está um pontinho à frente do Corinthians. Tem o mesmo número de jogos que o Corinthians. E a situação do Fluminense é tão preocupante quanto, porque o Fluminense também poderia estar na zona de rebaixamento. O Corinthians perdeu para o Botafogo 1-0, segue muito pressionado no Brasileirão, está na zona de rebaixamento, apenas 5 pontos em 7 jogos até aqui. Tem a mesma pontuação do Criciúma, porém o Criciúma está fora e o Criciúma tem 3 jogos a menos que o Corinthians. E o Botafogo assumiu a parte de cima da tabela, a 3ª posição, e vem muito bem, obrigado, no comando de Arthur Jorge. Falamos dos jogos do sábado, agora vamos falar dos jogos que nós tivemos no domingo pela 7ª rodada do Brasileirão. Atlético Mineiro e Bahia ficaram no empate 1-1, melhor para o Bahia que jogou fora de casa. O Atlético Mineiro ainda não perdeu no Brasileirão, mas é apenas o 10º colocado com 2 vitórias e 4 empates. Já o Bahia segue na vice-liderança do Brasileirão e numa longa sequência aí de invencibilidade, né? Bom, Criciúma e Palmeiras, o Criciúma fez um bom jogo, mas o Palmeiras tem estrela e conseguiu nos últimos lances da partida fazer o 2º gol que garantiu a vitória do Palmeiras fora de casa contra o Criciúma. Foi a primeira derrota do Criciúma nessa volta à Série A do Brasileirão, né? O Criciúma tem 5 pontos em 4 jogos, porém tem a mesma pontuação que o Corinthians, que abre a zona de rebaixamento, mas o Criciúma conquistou esses pontos em 4 jogos, o Corinthians já jogou 7, então o
Criciúma ainda tem 3 jogos a menos do que o Corinthians, que abre a zona de rebaixamento. Já o Palmeiras, com a vitória, subiu para a 7ª posição com 11 pontos e está 3 pontos atrás do líder Flamengo, que deu show na rodada, goleou o Vasco no Maracanã por 6-1 e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro com o melhor saldo de gols, né? E igualou o Botafogo como os 2 times com melhor ataque deste Brasileirão. Por outro lado, com a derrota, o Vasco segue ali próximo da zona de rebaixamento. Tem 6 pontos em 7 jogos, né? É o mesmo número de jogos que o Corinthians, que abre a zona de rebaixamento. A diferença é que o Vasco tem um jogo a mais, um ponto a mais do que o Corinthians, mas a situação do Vasco é tão preocupante quanto, assim como a do Fluminense, né? O Fortaleza venceu o Atlético Paranaense por 1-0, tirou o Furacão da liderança, né? O Atlético Paranaense era o líder do Brasileirão. Com a derrota, o Furacão caiu para a 5ª posição. E por outro lado, o Fortaleza ali fica na 11ª posição com 10 pontos em 6 jogos, invicto, assim como o Atlético Mineiro, 2 vitórias e 4 empates em 6 jogos. E nós tivemos a vitória do São Paulo, aliás, um aproveitamento impressionante do Zubeldia desde a chegada no São Paulo. 10 jogos, 8 vitórias, 2 empates, nenhuma derrota. O São Paulo assumiu a 4ª posição com 13 pontos em 7 jogos, lembrando que só tem um ponto a menos do que o líder Flamengo. Já o Cruzeiro, com a derrota, caiu para a 9ª posição, tem 10 pontos em 6 jogos, mas ainda o Cruzeiro tem um jogo a menos, né? Mas acabou perdendo aquela sequência positiva de resultados que o Cruzeiro vinha tendo, aí incluindo Sul-Americana, enfim.